Bora mergulhar na história de uma das cidades mais lendárias de todos os tempos, a Babilônia. Uma metrópole de riqueza e poder tão absurdos que o nome dela ecoa até hoje. Mas o que fez dela algo tão grandioso? E principalmente, como é que um gigante desses pôde cair? Essa frase captura perfeitamente o espírito da Babilônia. Sabe, não era só uma cidade, era um verdadeiro espetáculo. Um lugar que as pessoas viajavam por semanas só para ver com os próprios olhos toda aquela opulência. É essa imagem de grandeza que a gente precisa ter em mente para entender a história dela. Vamos começar pelo nome, porque aqui a gente já entende a complexidade da coisa. A própria palavra usada para descrever a Babilônia tem dois significados completamente opostos, dependendo de quem estava falando. Olha só que interessante. De um lado, para os seus construtores, Babylon significava portal dos deuses, um lugar sagrado, de poder divino. Já do outro lado, para os hebreus, a palavra era Babel, que significa confusão. Uma referência bem direta à história da Torre de Babel, né? Um símbolo de orgulho e rebeldia. Duas visões, uma única cidade. E essa percepção dupla fazia todo sentido. A cidade era um verdadeiro caldeirão de culturas, um centro cosmopolita com uma arquitetura feita para deixar qualquer um de queixo caído. Era um lugar que valorizava a arte, a ostentação. Dá para dizer que foi, tipo, um dos primeiros grandes destinos turísticos do mundo. Mas para a gente entender de verdade a grandeza da Babilônia, a gente precisa voltar para sua primeira era de ouro. Um período que foi definido por um rei lendário e por uma das maiores contribuições dele para a civilização. Sob o comando do rei Hammurabi, a Babilônia simplesmente explode em poder. Deixa de ser uma cidade-estado para se tornar a capital de um império gigantesco. Ele unificou a região inteira. Mas o mais incrível é que não foi pelas suas conquistas que ele seria mais lembrado. O legado dele foi outra coisa. E esse legado está nesse número aqui. Mais de 300. É essa quantidade de leis que formavam o famoso Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritos da história. E o melhor, não ficava escondido num palácio, não. Foi esculpido em pedra, para todo mundo ver. E a essência desse código pode ser resumida nessa frase que todo mundo conhece. É a chamada Lei de Talião, que basicamente estabelecia que a punição devia ser proporcional ao crime. Um conceito que, para a época, foi uma revolução e que influenciou sistemas de leis por milênios. Mas, como a história sempre nos ensina, nenhum império dura para sempre. O fim da primeira Babilônia foi bem violento, bem dramático, mas a história dela estava longe, muito longe de terminar. Das cinzas, algo ainda maior estava prestes a nascer. O fim veio pelas mãos dos assírios, um povo conhecido pela sua brutalidade na guerra. Eles usavam o terror como arma. Saquearam, queimaram a cidade, a destruição foi tão completa que eles chegaram a declarar que nem os deuses babilônios seriam lembrados. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a jornada. Aqui, no auge com Hammurabi, a cidade prospera. Aí vem a destruição assíria, que joga a Babilônia na escuridão por séculos. Mas essa faísca de rebelião do povo caldeu muda tudo. Eles derrotam os opressores e abrem caminho para o renascimento de um império ainda mais glorioso. E esse renascimento tem um nome central: Nabucodonosor. Foi sob o comando dele que a Babilônia não só se reergueu, mas atingiu o pico absoluto de sua riqueza, poder e fama. Nabucodonosor II era um gênio militar e um construtor implacável. A ambição dele não era só reconstruir a Babilônia, era forjar a maior cidade que o mundo já tinha visto. Um monumento de poder tão grande que ninguém nunca mais ousaria desafiá-la. E ele conseguiu, viu? Seus exércitos conquistaram territórios enormes, chegando a Jerusalém e provocando o famoso exílio babilônico. A cidade virou um centro global, com uma população gigante para a época. Ele ergueu zigurates que pareciam tocar o céu, palácios luxuosos e, claro, a joia da coroa, os lendários jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui entra um mistério fascinante. Apesar da fama toda de serem descritos em vários textos antigos, a verdade é que nunca foi encontrada nenhuma prova arqueológica de que os jardins realmente existiram na Babilônia. Um enigma que só adiciona mais uma camada de lenda a essa história. Mas depois de um pico tão extraordinário, o que vem em seguida? A queda da Babilônia não foi um evento de uma hora para outra, mas um desaparecimento lento, gradual, de toda aquela glória. O ponto de virada foi a morte de Nabucodonosor. O reinado longo e forte dele era o que mantinha o Império unido, sabe?
Os sucessores dele não tinham a mesma habilidade, e o império, agora vulnerável, acabou virando um alvo para outras potências que estavam surgindo. O desmantelamento aconteceu em etapas, como a gente vê aqui. Primeiro, a conquista pelos persas, que acabou com a independência dela. Depois, a cidade foi absorvida pelo Império de Alexandre o Grande. O golpe final veio quando a capital foi transferida para outro lugar. Sem seu propósito, a Grande Babilônia foi simplesmente abandonada, deixada para o tempo e a areia a transformarem em ruínas. E assim a gente chega ao final da jornada. O que restou daquela cidade magnífica? E qual é o verdadeiro legado dela para nós hoje? O que um dia foi o centro do mundo, hoje é um campo de ruínas no Iraque moderno. É um lembrete poderoso de que até os maiores impérios, no final das contas, não duram para sempre. O legado da Babilônia, então, é duplo. De um lado, temos a potência histórica, uma civilização que inovou em leis, em ciência, em arquitetura. Do outro lado, temos o símbolo poderoso que ela se tornou, o maior exemplo de riqueza, idolatria e do poder terreno que ousa desafiar o divino. O que nos leva a uma última pergunta para a gente refletir. A queda da Babilônia foi apenas o resultado de forças históricas, política, economia, líderes fracos? Ou foi o cumprimento de uma profecia, um destino que já estava selado pelo seu próprio orgulho? É uma questão onde a história e o mito se encontram e que continua a nos fascinar até hoje.